em Cristo Jesus. Anunciam a redenção, anunciam o amor, a solidariedade, a transformação que Deus começou em nós e que Ele haverá de estendê-la para todo o universo. Aos sinais dos tempos nós contrapomos os sinais do reino de Deus. Assim, os cristãos têm vivido ao longo dos séculos, com a consciência que vivem os últimos dias e com a consciência que devem marcar os últimos dias com os sinais do reino de Deus. Mas quando chegar o dia? Quando chegar o dia de Cristo? Quando chegar o dia da vinda de Cristo? O que nós devemos esperar? Quando ressoar a última trombeta? Quando o céu se abrir? Quando Cristo vier sobre as nuvens com poder, majestade e glória? Quando, diante de Cristo, assentado no seu trono, fugirem céus e terra, o que nós devemos esperar desse dia? Qual expectativa nós nutriremos a respeito desse dia? Sim, o que esperar a respeito desse dia, que nós não sabemos em que hora ocorrerá, não sabemos a data, mas sabemos que ocorrerá porque Cristo assim o disse. Que esperar desse dia, quando a grande roda da história humana parará de girar. Não só a grande roda da história humana parará de girar, mas teremos a impressão que ela começará a girar ao contrário, porque os mortos ressuscitarão e comparecerão na presença de Deus. Que será esse dia para nós cristãos? Que será esse dia para você? Você deve temê-lo? Você deve amá-lo? Como você deve encarar este dia que chegará na vida de todos nós? Muitas são nas Escrituras as sugestões a respeito desse dia. Muitas são as informações no Antigo e no Novo Testamento sobre esse dia. Seria impossível reunir, tratar todas as passagens em um único sermão a respeito desse dia. Por isso, escolhi apresentar para você nesta manhã aquilo que, a meu ver, no Novo Testamento, na Palavra de Deus, é claro a respeito desse dia. Nós abandonamos aqui aqueles detalhes ou algumas das figuras que são sugeridas na Escritura e ficamos com aquilo que pode fortalecer a nossa esperança, aquilo que pode encorajar a nossa jornada cristã nesse mundo. É isso que eu gostaria de compartilhar com você no encerramento desta série de mensagens. E o que é que a Escritura, o que é que a Palavra de Deus nos diz a respeito desse dia? Em primeiro lugar, nós encontramos na Escritura uma informação muito clara. O dia da vinda de Cristo será um dia de revelação. Será um dia de revelação para você e para mim. João escreve em sua primeira epístola: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veremos a Deus. Mas não só veremos a Deus, mas o veremos como Ele é. E não somente veremos a Deus, mas nós nos veremos como fomos criados para ser. No projeto, no plano original de Deus. Veremos o Deus cuja voz foi ouvida pelos gigantes da fé no Antigo e Novo Testamento, mas que não foi visto por eles. Veremos o Deus, aquele que foi visto por Moisés pelas costas. Veremos o Deus do qual o profeta Isaías, no capítulo 6, diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veremos aquele que num grande clarão, no caminho para Damasco, cercou o apóstolo Paulo e o interpelou, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veremos aquele aos pés de quem o apóstolo João,
na ilha de Pátimos, caiu prostrado como que morto e ouviu: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Veremos a face daquele diante do qual os anjos se escondem. Veremos a face diante daquele que os anjos temem fitar, os anjos temem contemplar. Qual será a beleza? Qual será a beleza daquele que criou todas as belezas? Qual será a perfeição daquele que nos deu o conceito e a percepção de perfeição? Qual será o esplendor daquele que criou o próprio olho que contempla? Qual será o brilho daquele que disse: haja luz? É isto que nós veremos por ocasião do encontro com Cristo. Neste dia, o véu será retirado. O espelho não será mais necessário, mas nós o veremos face a face. Estaremos face a face com aquele que é fonte de vida. O segredo da vida terá desaparecido porque nós estaremos diante dele. Veremos a face do Deus da glória. Mas nesse dia, essa face não será uma face desconhecida. Nessa face nós veremos a face que nos amou, daquele que veio ao nosso encontro em Cristo Jesus, daquele que nos buscou enquanto nós estávamos perdidos e nos trouxe para que nós fizéssemos parte do seu povo. Será essa a face que nós veremos. Nesse dia toda busca terá chegado ao fim. Nesse dia o peregrino terá encontrado o seu descanso. Nesse dia o atleta terá cruzado a linha de chegada. Nesse dia o soldado terá voltado para a sua pátria. Nesse dia o filho perdido terá entrado para sempre na casa do Pai. Nesse dia a família estará reunida e reunida para sempre em torno do Pai. O dia da vinda de Cristo será um dia de revelação para nós. Revelação da face de Deus. Revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, este dia, segundo a palavra de Deus nos ensina, será para nós um dia de premiação. Será um dia de premiação. O salmista escreve: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Você já se perguntou por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus recolhe lágrimas? Você já se perguntou, por acaso, se Deus será um colecionador de lágrimas? Que coleção estranha é essa, coleção de lágrimas. O que são as lágrimas? As lágrimas são o que há de mais humano. Nenhum de nós passa pela vida sem que nós as conheçamos. As lágrimas marcam a história de todo ser humano, ninguém pode evitá-las. Não há face que não conheça as lágrimas. As lágrimas marcam nossas perdas, as lágrimas marcam os nossos desencontros, as lágrimas marcam as nossas escolhas erradas, marcam os nossos limites. As lágrimas marcam a nossa finitude, a nossa fragilidade de criaturas humanas que amam, mas às quais não foi dado o poder de reter o objeto amado e nem de impedir que o mal destrua aquilo que nós amamos ou que o tempo consuma aquilo que é objeto do nosso amor. Nós não recebemos esse poder, mas recebemos a capacidade de derramar lágrimas como sinal da nossa finitude. Mas as nossas lágrimas, cada uma delas, diz o salmista, cada uma delas foi recolhida no odre de Deus. Não só foi recolhida, mas Deus registrou o dia, a hora, a razão pela qual aquela lágrima foi derramada neste mundo. E o que